Haribol, Haribol, Prabhu Sérgio Azevedo. Bom dia, reverências. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Haribol, Sérgio, tá tudo bem com o som? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol. Bom, então vamos seguir com a leitura do Srimad Bhagavatam. É o canto 3, capítulo 21. A conversa entre Manu e Kardama é o verso número 34. Eu vou ler o sânscrito. Nirikshatastasya yaya vashisha siddhishvara bhistutta siddhamarga akarnayan patrarathendra pakshair ucharitam stomam udirna samma Nirikshatastasya yaya vashisha siddhishvara bhistutta siddhamarga akarnayan patrarathendra pakshai ucharitam stamam adhirna sama. Só mais uma vez. Nirikshatastasya yaya vashisha Nidhishvara bhistutta siddhamarga akarnayam patrarathendra pakshai ucharitam stomam udirna sama. A tradução das palavras Nirikshata tasya, enquanto ele observava, Yayau, ele partiu.
Ashesha, todas. Siddha Ishvara, por almas liberadas. Abhistuta, é louvado. Siddha Marga, o caminho para o mundo espiritual. Akarna Yam, executando. Patra Ratha Indra, de Garuda, rei dos pássaros. Pakshair, pelas asas. Ucharitam, vibrados. Stoman, hinos. Udirnasama, formando o Sama-Veda. A tradução e o significado dados por Srila Prabhupada. Tradução: enquanto o sábio permanecia observando, o Senhor partiu pelo caminho que leva a Vaikuntha, um caminho enaltecido por todas as grandes almas liberadas. O sábio permaneceu escutando, enquanto o ruflar das asas de Garuda, o carregador do Senhor, vibrava os hinos que formam a base do Sama-Veda. Uau! Eu vou repetir. Enquanto o sábio permanecia observando o Senhor... Enquanto o sábio permanecia observando, o Senhor partiu pelo caminho que leva a Vaikuntha, um caminho enaltecido por todas as grandes almas liberadas. O sábio permaneceu escutando, enquanto o ruflar das asas de Garuda, o carregador do Senhor, vibrava os hinos que formam a base do Sama-Veda. Significado: na literatura védica, afirma-se que as duas asas do transcendental pássaro Garuda, que carrega o Senhor por toda a parte, são duas divisões do Sama-Veda conhecidas como Brihat e Rathantara. Vou ler essa parte de novo. Na literatura védica afirma-se que as duas asas do transcendental pássaro Garuda, que carrega o Senhor por toda a parte, são duas divisões do Sama-Veda, conhecidas como Brihat e Rathantara. Garuda atua como o transportador do Senhor e, por isso, é considerado o príncipe transcendental de todos os carregadores. Bom dia, Sundarangi. Reverências. Haribol. Então, Garuda é o príncipe de todos os carregadores. Com suas duas asas, Garuda começou a vibrar o Sama-Veda, que é cantado por grandes sábios para apaziguar o Senhor. O Senhor é adorado por Brahma, pelo Senhor Shiva, por Garuda e outros semideuses ele é louvado com poemas escolhidos, e grandes sábios o adoram com os hinos
de textos védicos, tais como os Upanishads e o Samaveda. Essas entoações do Samaveda são automaticamente ouvidas pelo devoto quando outro grande devoto do Senhor, Garuda, bate suas asas. Aqui declara-se nitidamente que o sábio Kardama pôs-se a olhar para o caminho pelo qual o Senhor estava sendo carregado até Vaikunta. Desse modo, se confirma que o Senhor desce de sua morada, Vaikunta, no céu espiritual, e é transportado por Garuda. O caminho que leva até Vaikunta não é adorado pela classe comum de transcendentalistas. Somente aqueles que já estão liberados do cativeiro material podem tornar-se devotos do Senhor. Os que não estão liberados do cativeiro material não podem entender o serviço devocional transcendental. No Bhagavad Gita, afirma-se claramente que Yatatam api siddhanam. Há muitas pessoas que estão tentando atingir a perfeição, esforçando-se por libertar-se do cativeiro material. E aqueles que são totalmente, ou são realmente liberados, chamam-se Brahmabhuta ou Siddha. Somente os Siddhas, ou seja, as pessoas liberadas do cativeiro material, podem tornar-se devotos. No Bhagavad Gita também se confirma isto. 2 pontos. Qualquer pessoa ocupada em consciência de Krishna ou serviço devocional já está liberada da influência dos modos da natureza material. Aqui também se confirma que o caminho do serviço devocional é adorado por pessoas liberadas e não pelas almas condicionadas. A alma condicionada não pode entender o serviço devocional ao Senhor. Kardama Muni era uma alma liberada, que viu o Senhor Supremo em pessoa, face a face. Não havia dúvida de que ele era liberado. E assim, ele pôde ver Garuda transportando o Senhor a caminho de Vaikunta e pôde escutar o ruflar de suas asas vibrando o som de Hare Krishna, a essência do Samaveda. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância, e meu mestre espiritual abre meus olhos com o Arshot, com a luz do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namini. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase
Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashine. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarini. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Eu vou repetir o verso. Nirikshatas tasya yaya vashisha siddheshwara bhistutta siddhamarga akaranayam patrarathendra pakshai ucharitam stomam udhirnasama. Enquanto o sábio permanecia observando, o Senhor partiu pelo caminho que leva a Vaikunta, um caminho enaltecido por todas as grandes almas liberadas. O sábio permaneceu escutando, enquanto o ruflar de asas de Garuda, o carregador do Senhor, vibrava os hinos que formam a base do Sama-vida. Essa é, sem dúvida, a descrição de uma cena espetacular. Após dar todas as bênçãos a Kardama Muni, então o Senhor estava partindo. Retornando ao mundo espiritual. E exatamente nesse momento, o sábio Kardama Muni estava presenciando tudo. Cada detalhe estava disponível, cada detalhe dos movimentos transcendentais do Senhor estavam disponíveis ali para Kardama Muni, cujos sentidos estavam purificados. Caso contrário, não era possível ter acesso aos movimentos, às atividades transcendentais, espirituais do Senhor. E de seu pássaro carregador, o magnífico Garuda. Imaginem, Kardama Muni estava ali, com seus sentidos espirituais ativos, abertos, para poder presenciar
esse momento. E não só isso, Kardama Muni estava conversando com o Senhor, que estava dirigindo-se a ele, estava ali por conta dele, dando-lhe bênçãos. Então nós podemos agora digamos, via Parampara, via, né? Nós estamos ouvindo a experiência de um devoto perfeito como Kardama Muni, revelando os movimentos da gloriosíssima personalidade de Deus. Então isso é muito significativo, sem dúvida extremamente purificante para todos nós, e é importante que aproveitemos, né? Aproveitemos momentos como esses para avançarmos em vida espiritual. É a descrição de uma cena. Tá? Nós estamos aqui no início desse verso. Enquanto o sábio permanecia observando, é toda a descrição de uma cena. O Senhor estava partindo, como ele disse aqui, Maitreya disse no verso anterior: tendo assim falado a Kardama Muni, o Senhor, que se revela somente quando os sentidos estão em consciência de Krishna. Então nós podemos entender com isso que os sentidos de Kardama Muni estavam todos em consciência de Krishna. Então, tendo assim falado a Kardama Muni, o Senhor, que se revela somente quando os sentidos estão em consciência de Krishna, partiu daquele lago, aqui o ambiente onde toda a cena ocorreu, o belíssimo lago Bindu Sarovara, que era rodeado pelo rio Saraswati. E vale a pena a gente lembrar das últimas palavras do Senhor, não é? Ele disse: ó grande sábio, eu manifestarei minha própria porção plenária através de tua esposa Devahuti. Tá? Aqui é uma nós estamos ouvindo já previamente sobre a vinda do Senhor Kapila. Então o próprio Krishna está dizendo, Vishnu diz aqui para Kardama: ó grande sábio, eu manifestarei minha própria porção plenária através de tua esposa Devahuti, juntamente com tuas 9 filhas, e ensiná-la-ei o sistema de filosofia que trata dos princípios ou categorias fundamentais. Então, aqui o Senhor está anunciando, está dizendo para Kardama Muni que vai vir ensinar a Sankhya Yoga. E ele fará isso para sua mãe Devahuti. Então, após dizer isso, tendo assim falado a Kardama Muni, o Senhor que se revela somente quando os sentidos estão em consciência de Krishna,
partiu daquele lago chamado Bindu Sarovara, que era rodeado pelo rio Sarasvati. Então nós podemos imaginar assim, existe todo um cenário aqui, e vale a pena que, como podemos dizer, que colhemos assim na nossa memória essas passagens, né, que muito apropriado para a prática de Bhakti Yoga, a lembrança, né, dos passatempos e atividades do Senhor, Smarana. Então nós ouvimos agora e devemos exercitar a lembrança, Smarana. Shravanam, a gente ouve, Kirtana, a gente fala sobre isso, esse evento. Depois a gente exercita naturalmente Smarana, a lembrança. E para isso é importante nos envolvermos com os detalhes. Algo assim espetacular acontece aqui, é que quando ouvimos sobre Garuda, o pássaro carregador do Senhor Vishnu, então Kardama Muni estava ali observando, não é? Garuda transportando o Senhor. E aqui a descrição sobre o ruflar das asas desse grande pássaro. Esses movimentos das asas de Garuda eram tão especiais, tão espirituais, tão magníficos, que produziam aqui, ou seja, a vibração dos hinos que formam a base do Samaveda. Não é? É espetacular isso. Espetacular. Então, um verso, sem dúvida, um verso maravilhoso. Eu vou passar agora aqui pelo significado de Prabhupada. Ele trouxe aqui Bhagavad Gita algumas vezes, e vamos passar pela explicação. Prabhupada diz, ele começa, na verdade, por esse ponto. Ele diz, na literatura védica, afirma-se que as duas asas do transcendental pássaro Garuda, que carrega o Senhor por toda parte, são duas divisões do Samaveda, conhecidas como Brihat e Rathantara. Então, podemos investigar sobre esses detalhes dessas divisões do Samaveda. Garuda atua como o transportador do Senhor e por isso é considerado o príncipe transcendental de todos os carregadores. Porque ele carrega o objeto mais importante, porque ele é mais valioso. Então, certamente, a ele é dado esse título de príncipe de todos os carregadores. Com suas duas asas, Garuda começou a vibrar o Samaveda. Imagine que o Samaveda é cantado por grandes sábios para apaziguar o Senhor. E Garuda, com
o ruflar de suas asas, ele faz o Samaveda presente, né? O Senhor é adorado por Brahma, pelo Senhor Shiva, por Garuda e outros semideuses, com poemas seletos, poemas escolhidos. E grandes sábios o adoram com os hinos de textos védicos, tais como os Upanishads e o Samaveda. Essas entoações do Samaveda são automaticamente ouvidas pelo devoto, quando outro grande devoto do Senhor, aqui no caso Garuda, bate suas asas. Então aqui Prabhupada está fazendo referência a Kardama e a Garuda. Quando ele diz assim, essas entoações do Samaveda são automaticamente ouvidas pelo devoto, no caso aqui Kardama Muni, quando outro grande devoto do Senhor, aqui Garuda, bate suas asas. Aqui podemos observar a comunicação transcendental entre devotos. No caso aqui, Garuda e Kardama Muni, não é? Então, os movimentos de Garuda com suas asas produziam Samaveda. E somente um grande devoto poderia ter acesso à produção transcendental das atividades de Garuda, ruflando suas asas, né? Esse outro devoto, Kardama Muni. Seguindo aqui os significados. Aqui declara-se nitidamente que o sábio Kardama pôs-se a olhar para o caminho pelo qual o Senhor estava sendo carregado até Vaikunta. Então aqui agora a Prabhupada vai fazer menção a esse caminho que leva a Vaikunta. Então existe um caminho específico que leva até Vaikunta. E Kardama Muni, pela graça do Senhor, podia ver esse caminho. E não só ver o caminho, mas ele pôde ver o caminho sendo percorrido pelo Senhor, transportado por Garuda. Então esse caminho que leva a Vaikunta é outro ponto importante nesse verso. E Prabhupada agora vai falar sobre esse. Desse modo se confirma que o Senhor desce de sua morada Vaikunta no céu espiritual e é transportado por Garuda. O caminho que leva até Vaikunta não é adorado pela classe comum de transcendentalistas. Aqui também um ponto importante. Srila Prabhupada está aqui apontando uma classe de transcendentalistas. Ele chama aqui de classe comum. Parece que simplesmente transcender os modos da natureza material não é o suficiente para que nos qualifiquemos completamente para ter acesso aos movimentos do Senhor. Então aqui Prabhupada está falando, o caminho que leva a Vaikunta
não é adorado pela classe comum de transcendentalistas. Aí ele diz agora, somente aqueles que já estão liberados do cativeiro material podem tornar-se devotos do Senhor. Os que não estão liberados do cativeiro material não podem entender o serviço devocional transcendental. A posição para que realmente tenhamos acesso às glórias do Senhor, aos detalhes de suas atividades, é rendição. E rendição completa ao Senhor. Inclusive, ele diz, eu me revelo proporcionalmente à entrega do devoto. Somente aqueles que já estão liberados do cativeiro material podem tornar-se devotos do Senhor. Os que não estão liberados do cativeiro material não podem entender o serviço devocional transcendental. No Bhagavad Gita, afirma-se claramente que Jattatam api siddhanam. Há muitas pessoas que estão tentando atingir a perfeição, esforçando-se por libertar-se do cativeiro material. E aqueles que são realmente liberados chamam-se Brahma Bhuta ou Siddha. Então existem muitas pessoas tentando liberar-se. E existem aqueles que são realmente liberados. Esses chamam-se Brahma Bhuta ou Siddha. Somente os Siddhas, ou seja, as pessoas liberadas do cativeiro material, só esses, podem tornar-se devotos. No Bhagavad Gita também se confirma isto. Aí Prabhupada traz esse famoso verso. Ele diz aqui, qualquer pessoa ocupada em consciência de Krishna ao serviço devocional já está liberada da influência dos modos da natureza material. Nesse verso, mancha jo avyabhicharina bhakti yogena sivate sagunam samatityaitam brahma bhujaya kalpate. Tá, a pessoa ocupada em serviço devocional constante, que não cai, ela transcende sagunam samatityaitam. Ela passa, ela vai acima dos modos da natureza material e atinge o nível de Brahma Bhujaya Kalpate. Aqui também se confirma que o caminho do serviço devocional é adorado por pessoas liberadas e não pelas almas condicionadas. A alma condicionada não pode entender o serviço devocional ao Senhor. Kardama Muni era uma alma liberada que viu o Senhor Supremo em pessoa, face a face. Não havia dúvida de que ele era liberado. E assim ele pôde ver Garuda transportando o Senhor a caminho de Vaikunta e pôde escutar o ruflar de suas asas, vibrando o som de Hare Krishna, Prabhupada diz. Por que o som de Hare Krishna? Porque esse som é a essência do Samaveda. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Imagine quando vibramos esse som que recebemos como um presente inigualável, né? Não existe como... Esse som é a essência do Samaveda, que o Samaveda poderia ser ouvido, pode ser ouvido quando Garuda bate suas asas, né? E a essência desse Samaveda é o Mahamantra Hare Krishna. Por isso, aqui temos mais um motivo entre milhares, né, para que nos associemos com esse som. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele é a essência do Samaveda. Então esse foi o significado de Srila Prabhupada sobre esse verso lindo. É o verso em que o Senhor Supremo havia finalizado suas orientações e bênçãos ao sábio Kardama Muni e estava retornando a Vaikuntha, sendo carregado por seu gloriosíssimo pássaro carregador Garuda, cujo ruflar das asas manifestavam o Samaveda. E nós estamos agora diante dessa cena. Devemos ficar o dia inteiro lembrando dessa cena. Quer dizer, é uma proposta. Kardama Muni ali observando o Senhor Krishna retornando a Vaikuntha pelo caminho, um caminho que leva até lá, um caminho espiritual. E aqui também devemos entender, ou poderíamos, alguém, né, os céticos, podem questionar como é possível isso, como é que sabe que tudo isso... Nós não estamos lendo contos imaginários. Cada sílaba do Srimad Bhagavatam é apoiada por uma corrente discipular de mestres idôneos que chega até o próprio Senhor. Então, essas personalidades são reconhecidas e não estamos lendo contos então devemos, com muito cuidado, fazer nossas considerações. Aqui, Maitreya está revelando para nós, estava falando com o Vidura, né? Estava sobre essas atividades que estão além
da percepção da alma condicionada, né? São atividades transcendentais, mas pela graça de Srila Prabhupada, esse som transcendental pode vir até nós, e se formos sinceros, devotados e porque se intrigarmos assim, nossa fé, porque a fé existe, está dentro de cada um de nós e nós podemos utilizá-la. Como fazemos isso para diferentes propósitos? Mas aqui, nós estamos diante de de revelações espirituais avançadas, elevadas. E se nos aproximarmos disso com uma mente simples e aceitarmos isso no nosso coração, porque isso está sendo confirmado aqui e aceito por outras grandes almas, por que não aceitaríamos também? Sim, Kardama Muni estava vendo a personalidade de Deus com olhos purificados. Sim, a personalidade de Deus estava ali sendo carregada por seu devoto magnífico, o poderosíssimo Garuda, que é descrito nas Escrituras. Tem tantas passagens maravilhosas sobre Garuda. E sim, também existe um caminho para Vaikuntha. O devoto, na medida que ele avança, o caminho se torna cada vez mais nítido, claro, iluminado. Então, jamais devemos duvidar. Se quisermos, temos todos os argumentos possíveis para justificar a nossa fé no que está sendo dito no Srimad Bhagavatam. Então, devotos purificados pelo serviço devocional escutam o Srimad Bhagavatam e passagens como essas de uma maneira muito natural, simples, verdadeira, tranquila, sem questionamentos. Não é? Como outra vez, alguém estava falando sobre os exageros dos números que aparecem nas descrições, por exemplo, dos passatempos de Krishna, casando-se com tantas rainhas. E devemos entender que quando estamos tratando de um tema que é a personalidade de Deus, é óbvio que não podemos aplicar nossa experiência material e as leis da existência material para interpretar, para entender as atividades
da pessoa suprema. Então, o Bhagavatam deve ser lido assim. Nós não podemos ouvir essa escritura nos valendo de leis, das leis materiais. Então é isso, esse verso lindo da partida do Senhor, retornando para o mundo espiritual, ali sendo contemplado por um devoto como Kardama Muni, né? Nós estamos agora podendo assistir isso, ouvindo. E já passei aqui pelo significado de Srila Prabhupada. Reforçando que aqui no final, Srila Prabhupada diz que quando Garuda batia suas asas, ele vibrava o som de Hare Krishna. Porque aqui o verso diz que eram os hinos do Sama Veda. Mas aqui, para dizer, de fato, era o som de Hare Krishna, que é a essência do Sama Veda. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou parar por aqui. Eu vou ler o verso mais uma vez, só para a gente, né, lembrar mais dele, que é o verso número 34. Nirikshatas tasyaya vashisha siddheshwara bhistutta siddhamarga akarnayan patra rathendra pakshair ucharitam stomam mudirna samma. Enquanto o sábio permanecia observando, o Senhor partiu pelo caminho que leva a Vaikuntha, um caminho enaltecido por todas as grandes almas liberadas. O sábio permaneceu escutando, enquanto o ruflar das asas de Garuda, o carregador do Senhor, vibrava os hinos que formam a base do Sama Veda. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, muito obrigado, Anabela, Sundarangi, Sérgio Azevedo. Tá, como o Prabhupada Vyoma sempre me pede, vou apenas cantar aqui um pouquinho pra gente, tá? Finalizar. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari. Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari. Govinda Jaya Jaya. Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari. Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari. Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari.
Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya. Srila Prabhupada Ki Jai. Jai ISKCON Rio. Eu que agradeço pela oportunidade, sempre. Obrigado, Sandarangi, também. Haribol, Anabela, Hare Krishna. Sérgio, muito obrigado, Sérgio, pela companhia. Haribol. Todas as glórias a Srila Prabhupada, tenham um excelente dia.